Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, vocês em casa, nós aqui no estúdio, trocando energias,
trocando sentimentos, não é verdade? Sempre pautados dentro de um respeito, de um amor fraterno e de vários sentimentos sublimes. E aqui ao meu lado, seres angelicais que compõem a nossa querida família Tel. Hoje nós não temos, esse mês aliás, né? Nós não temos aqui a presença física da nossa dirigente espiritual e minha esposa Flávia Barros, que ela ficou em casa cuidando da sua netinha Manuela, né? E tem o choro da Manuela aí, meu amigo Cláudio gosta... Olha o choro da Manuela aí, ó, tá vendo? Eita maravilha! Então, mas ela, se Deus quiser, no mês que vem vai estar junto da gente. E aqui do meu lado esquerdo, um dos dignos representantes da família Tel, meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui da mesa. Boa noite para a família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Dona Flávia, aquele beijo, aquele abraço. Manuela, outro beijo. E desejando sempre que a gente tenha um programa de muito aprendizado, Luiz. Se Deus quiser, teremos, com certeza absoluta. E aqui do meu lado direito, a nossa querida irmã Cássia Chaves. Boa noite, Cássia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bahia, todos aqui presentes. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Com certeza. Minha irmã Cássia, diz para nós aí se nós temos os aniversariantes da semana, do mês, né? Sim, com certeza temos. Hoje a árvore está lotada. Está lotado. Meu irmão Cláudio, tem aí o nosso parabéns. Fala, Cássia. Vamos lá, temos muitos aniversariantes hoje. Temos o Arlis Fernandes, o Vinícius Frai, a Luana Frade, Fernando Barros, Maria José Pimenta e a Érica Regis. Todo mundo aniversariando. Maravilha, maravilha. Mês. Hoje, inclusive, é aniversário, todos estão de parabéns, que Oxalá os abençoe. Mas hoje, 23 de maio, é aniversário do meu querido filho Fernando. Esse presente maravilhoso que Deus me mandou para mim e para minha esposa. Ontem foi o aniversário da nossa mãe pequena, né? Da Luana Frade, também minha nora. Então, a todos os aniversariantes da semana, o nosso axé, a nossa força, a nossa bênção, que Oxalá continue, com certeza absoluta, do lado de vocês. Minha irmã Cássia Chaves, por gentileza, nos passe a manchete do dia de hoje do quadro Transformando. Vamos lá, a manchete de hoje é a seguinte: mulher chama espírito incendiário aparece. Maravilha, já no quadro Transformando, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, o quadro de hoje, Transformando, nos mostra a importância das energias que saem através de nossas palavras. Se não, vejamos. Era final de tarde, eu estava no meu quarto, sentado na cama ao lado da minha namorada na época. A porta estava aberta e dava para o corredor no qual minha mãe parou para falar conosco. Esse texto nos foi enviado, meus queridos irmãos, pelo ouvinte Marcelo. E ele continua aqui no seu relato.
O assunto era o inventário da minha avó, consistente apenas na casa em que ela morou até falecer e em torno do qual muitas brigas estavam surgindo entre meus tios. Em certo ponto da conversa, minha mãe, de tão nervosa que estava com as confusões na família por causa de um único e simples bem material, falou que gostaria de ver aquela casa pegar fogo para que a família não brigasse mais por ela. Naquele exato momento, mal ela terminar a sua frase, eu vi uma silhueta negra, um pouco translúcida, passar bem atrás dela, rente às suas costas e logo depois desaparecer. Foi aí que minha mãe fez um gesto de calafrio e disse: "Nossa, que estranho, senti como se alguém passasse bem atrás de mim." Fiquei meio atordoado ao ouvir essas palavras, mas para tranquilizá-la, tentei mudar de assunto, usando a primeira desculpa esfarrapada que me ocorreu. "Não se preocupe, mãe. Deve ter sido um carro barulhento que passou lá na rua e daí o som ecoou no corredor e deu essa sensação de movimento aqui dentro de casa." A minha explicação foi furadíssima, já que ela não acreditou muito. Minha namorada da época estava sentada atrás de mim também na cama. Assim que a minha mãe saiu de cena, virei-me para ela, doido para contar que vi o vulto que a minha mãe sentiu passar. Mas ao olhar o rosto dela, percebi que não precisava lhe dizer uma só palavra. Ela estava pálida, todo o sangue havia sumido do rosto e seus olhos estavam arregalados e até um pouco lacrimejantes. Notando em mim um sinal de mútua compreensão, ela balançou a cabeça afirmativamente e, sem que eu falasse nada, a minha namorada disse: eu também vi. Eu também vi." Descrevemos um ao outro o que vimos e foi exatamente a mesma coisa. Um vulto negro, meio transparente, que passou por trás da minha mãe no momento em que ela, de costas para o vulto e sem enxergá-lo, sentiu algo atrás de si. Esse até hoje é para mim o relato mais impressionante. Não foi uma pessoa sozinha que viu, foram duas, e mais ainda, há uma terceira que, sem ver, sentiu algo estranho roçar pelo seu corpo. 3 testemunhas e 2 sentidos humanos, né? Visão e tato percebendo simultaneamente a mesma coisa. Meus queridos irmãos ouvintes que estão em casa, eu nesse momento paro aqui de ler o nosso quadro de hoje, para que a gente possa debater. Meu irmão Alexandre Bahia, minha irmã Cássia Chaves, nós costumamos ouvir dizer que a caridade começa em casa. Isso é uma frase que é até bastante natural as nossas audições captarem, né? Vamos assim dizer. Só que eu acho que isso vamos dizer assim, é uma meia-verdade, porque, na verdade, na minha compreensão, cada vez mais eu entendo que a caridade começa nas nossas palavras. Começa naquilo que sai da nossa boca, porque o próprio Evangelho diz que a língua reflete do que o coração está cheio. Não é assim? Nosso Mestre Jesus falou. Então vamos imaginar que nós, através das nossas palavras, começamos a colocar um monte de vamos dizer assim, de mantras, porque a palavra nada mais é do que um mantra, né? A palavra tem força criadora, né? E foi através do verbo que tudo foi criado, nós sabemos disso, o verbo através de Deus. Então, se nós não controlamos aquilo que sai da nossa boca, não falamos de forma fraterna, não medimos as nossas palavras, não nos comunicamos com seriedade, Alexandre Bahia, com certeza absoluta, as nossas obras feitas com as mãos, a nossa caridade, pode estar seriamente comprometida.
porque aquilo que nós falamos fica impregnado nas paredes, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa aura, na nossa jornada, em tudo aquilo que está relacionado a nós. Você vê que essa senhora, por causa de uma briga entre família, ela desejou ali que a casa pegasse fogo e realmente um espírito, podemos dizer, incendiário, passou ali por ela e visto com os olhos de mais 2 pessoas. Como é que você vê isso, Alexandre Bahia? Luiz, em primeiro lugar, o próprio ambiente impregnado por aquela atmosfera de discórdia entre os membros da família já é um fator que já traz esse tipo de energia. Com certeza. Né? Eu até entendo que ela pode não ter tido uma má intenção quando fez esse comentário, esse chamado, entre aspas, né? Pode ter sido um momento de desabafo. Poxa, todo mundo brigando por causa de uma coisa material, né? Eu queria que isso pegasse fogo. Na verdade, as palavras realmente têm poder, né? Então, essa frase, ela fica bem assim, bem explícita, né? Na minha mente. Tipo assim, uma frase assim muito conhecida, diz assim: cuidado com o que pedes, porque pode ser atendido. É verdade. Né? É verdade. Então, quer dizer, como aquela atmosfera já era uma atmosfera propícia, né? A negatividade estava presente, então isso aí só foi um estopim. Ela chamou e o espírito apareceu ali. Né? E é um negócio complicado, porque as pessoas veem, não é nada agradável, né? Eu espero que esse susto tenha dado uma reviravolta na situação, né, Luiz? Não é verdade? E por falar na situação que o Alexandre Bahia está mencionando aqui, minha querida irmã Cássia Chaves, eu certa vez, conversando com um irmão que até é advogado, e ele está muito, vamos dizer assim, muito ligado a essas causas de inventários, né, de família, de heranças, ele milita dentro dessa área civil, né, do direito. Ele certa vez me disse uma frase que eu acho que ela ilustra bem o que esse caso do quadro Transformando hoje aqui está nos mostrando. Certa vez esse irmão disse assim para mim: Luiz, você quer conhecer uma família, abre um inventário. Ele me falou isso. Como é que você vê isso, minha irmã? Pois é, né, Luiz? É verdade, né? As pessoas têm um apego tão grande às coisas materiais, né? Como se isso tivesse um significado expressivo dentro da existência, e a gente sabe que, na verdade, não tem, que quando o assunto é coisa material, todo mundo briga. É que nem a história do casamento, né? Quando casa é meu bem, quando separa é meus bens, né? Meu bem uma hora é meu bem para lá, meu bem para cá, depois é meus bens para lá, meus bens para cá. Aliás, é só para cá, né? Os meus bens. E isso se enquadra na mesma situação, né? E de fato, né? Isso desencadeia essa energia ruim, né? Porque fica um querendo mais do que o outro. Isso aí é o reflexo da mesquinhez do ser humano, do egoísmo, né? Esse apego, tudo isso já começa aquilo que o Bahia estava falando, da vibração em torno da situação, né? Em torno das pessoas. Então você começa a nutrir ali uma vibração super baixa, né? E fica aquele rame-rame, porque eu quero isso, porque isso é meu, porque isso é outra, ou isso não é teu. E aí as pessoas começam com esses pensamentos pequenos, mesquinhos, né? Que são muito negativos. E uma coisa que a gente está falando aqui, a coisa da palavra é muito forte, mas a palavra é quase que uma materialização do pensamento, né? E quando a gente pensa, a gente também está botando energia nas coisas, né? Com certeza. O pensamento, ele vai plasmando, né, a energia, e isso também atrai a negatividade, né? O pensamento também tem um poder muito forte. Sem dúvida. E uma coisa que eu reparei e fica muito bem claro, porque por exemplo, lá no Templo Estrela do Oriente, nós recebemos muitos irmãos com questões assim muito parecidas a esse caso que hoje está sendo mencionado aqui no quadro Transformando, né? E olha, eu me recordo, né, que uma senhora certa vez chegou lá na nossa casa. Essa senhora tinha um problema, apesar de ter a sua residência própria e tal,
ela tinha um outro terreno distante, né? E parece que havia alguém no terreno ao lado que estava invadindo, vamos dizer assim, o terreno dela em alguns centímetros, uma coisa assim, né? Mas olha, isso já foi uma razão para ela se desequilibrar de uma tal maneira, mesmo ela tendo colocado um advogado para defendê-la nesse caso, né? Mas isso já foi uma razão para ela se transtornar de uma tal forma que, para vocês terem uma noção, aquilo que ela sentia por dentro em termos de sentimentos ruins em relação a esse vizinho, aquilo, vamos dizer assim, eclodiu de uma tal forma no organismo dela que provocou manchas por todo o corpo, fez com que ela virasse, que até então ela não tinha isso, virasse uma pessoa hipertensa, com problemas cardíacos e, principalmente, ela em determinado momento, ela tomou um tombo, que ela estava discutindo com esse pseudo-vizinho, tomou um tombo, quebrou a bacia e estava andando de muletas, quase que, não sei se definitivamente. Então, ela chegou lá no Templo Estrela do Oriente e foi perguntar a uma das entidades lá o que ela fazia, porque ela tinha perdido a paz e a vida dela tinha virado um inferno. Então, eu acho que ela não deu assim muita sorte, porque ela foi direto falar com os Exus, né? E Exu fala o que tem que falar. Exu não tem meias palavras, né? Então, o Exu virou para ela e disse: olha, minha filha, a sua vida virou um inferno, e você quer saber a razão, porque você a tornou um inferno. Entendeu? Então, se você tinha na sua mente o propósito de, vamos dizer assim, de reaver aquele pedaço pequeno de terra, que você entregasse lá para o advogado e o advogado iria resolver lá o problema. Agora, não é você fazer da sua vida um tormento e você estar nessas condições. Quer dizer, isso é mais um exemplo que eu estou trazendo de que nós, seres humanos, somos excessivamente apegados a questões materiais. E numa hora dessa, o nosso ego sobe de uma tal forma que nós não admitimos que outra pessoa seja, vamos dizer assim, entre aspas, vitoriosa num caso desse ou coisa parecida, entendeu? E isso vai trazendo uma série de complicações, de doenças. Primeiro, as doenças que se apresentam, nós já sabemos disso, são as doenças espirituais. Em seguida, dessas, vamos dizer assim, desses primeiros sinais de patologias, as doenças vão para o orgânico e aí, gente, passa a se tornar uma bola de neve com consequências realmente imprevisíveis. Então, nós precisamos entender que é claro que nós precisamos exercer a nossa cidadania, nós precisamos exercer o nosso direito, ninguém está dizendo ao contrário. Agora, tudo precisa ser feito dentro de um equilíbrio, dentro de uma naturalidade. Se existe, a justiça está aí para dirimir dúvidas, o que é natural, tá? Natural. O que você não pode fazer é brigar com alguém, seja lá por que for. Você, claro, se existe uma dúvida, vamos tentar equacionar. Um tem uma posição, o outro tem outra. Vamos de forma equilibrada, racional, né? Porque nós só somos seres racionais no nome, né? Na retórica, porque na prática mesmo a coisa é bem diferente. Então, vamos de forma equilibrada, fazer com que as coisas se resolvam, né? Um passo atrás do outro e, principalmente, preservando a nossa saúde. Se a gente perde a saúde, perde a qualidade de vida e aí vai tudo embora, tá certo? Cuidado com esse exemplo, não chamem o espírito incendiário, hein, meus irmãos? E uma coisa interessante disso, eu acho que é importante, eu vou tentar ser bem rápida aqui, é a gente não nutrir pensamentos e sentimentos ruins e negativos, porque isso é que atrai essa negatividade, né, essa baixa espiritualidade e as energias ruins para a gente. Então, as doenças físicas são fruto disso. Com certeza. Por isso, Jesus disse, né, orai e vigiai os pensamentos, né, porque os pensamentos têm esse poder. E ai de nós se não vigiarmos. Queridos irmãos, estamos então
encerrando no dia de hoje o quadro Transformando. Lembrando que nós temos muita coisa ainda hoje no programa Umbanda Sem Fronteiras. Temos os recados da semana, temos o Momento Mirua, temos o Saravá Umbanda, temos muita coisa boa para que você possa realmente chegar e aprender e trocar com a gente, tá certo? Já estamos de volta com o Recados da Semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Você está ouvindo o programa A Umbanda Sem Fronteiras. A apresentação, Luiz Fernando Barros. Vai começar a obra do seu terreiro? Eletroserve, reforma de imóveis, instalações elétricas, hidráulicas, pintura e rebaixamento de teto. Serviços com qualidade e de confiança. Fale com o Ogã do Templo Estrela do Oriente, Jefferson Durães. Anote aí, 7823-2600, 7823-2600 e diga que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras. Eletroserve elétrica e hidráulica, a obra do seu terreiro. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós sobre a palestra do nosso querido Pai Pedro Miranda. Tendo como expositor Pai Pedro Miranda, o Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Quem é Tranca-Rua das Almas? Dia 6 de junho, sábado, às 15 horas. E neste mesmo dia, às 6 da tarde, haverá ainda a sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. O Templo Estrela do Oriente está localizado à Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Maravilha. Pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível, né, Luiz? É importante. Bem lembrado, Bahia, com certeza. Minha irmã Cássia Chaves e o recado do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Pois é, Luiz. Vamos lá, queridos ouvintes. Vocês gostam dos ensinamentos que são transmitidos neste programa? Querem aprender mais? Estão abertas as inscrições para a 15ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. O início do curso é no dia 9 de julho, 9/7. Tá pertinho, hein, gente? Tá chegando. Lá vocês podem saber mais sobre os rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. A duração do curso é de 5 meses, todas as quintas-feiras, das 20 horas às 22 horas. É à noite, né? É horáriozinho tranquilinho para todo mundo. No Templo Estrela do Oriente, lá na Rua Goiás, 548, em Piedade. Ou você também pode fazer o curso à distância pelo site www, aliás, aumbandasemfronteiras.com. Não é o site do TEL. Maiores informações no 2597-1323, 2597-1323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
Maravilha. O nosso querido irmão Alexandre Bahia acabou de informar sobre a palestra gratuita do Pai Pedro Miranda do dia 6 de junho, que era exatamente falando sobre Tranca-Rua das Almas. Aliás, o mês de junho vai ser o mês dos Exus, literalmente, porque o Bahia agora vai falar do workshop Overdose de Exu, que será no dia 21 de junho, não é isso, Bahia? Isso, Luiz. Preparem-se, porque dia 21 de junho, a partir de 9h30 da manhã, o Mirua apresentará o workshop Overdose de Exu, na Casa Máter da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Teremos diversos palestrantes, incluindo Tranca-Rua das Almas Incorporado, Que Luiz. maravilha, hein? Vídeos de Exus, pontos cantados e ainda sessão com os Exus e Pombagiras. Ingressos limitados a R$ 5,00 a partir de 1/5, e a venda será nos seguintes locais: TEL, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Nosso site www.temploestreladooriente.com. Cuca, Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, localizado à Rua Aiera, número 526, Vila Cosmos, Rio de Janeiro. O site www.caminhosdearuanda.com.br e na UEUB, União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda. Endereço: Rua Conselheiro Agostinho, número 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. www.novaueub.com.br. Informações: 2597-1323, 2597-1323 ou WhatsApp 21 99949 5494 ou contato@mirua.com.br. Participe do workshop Overdose de Exu. Laroie. Maravilha, maravilha. Esse mês de junho promete, hein, gente? Promete, porque, sem dúvida nenhuma, nós vamos reverenciar os nossos queridos irmãos em evolução, Exus e Pombagiras. Vamos fazer um programa especial dia 13 de junho falando deles. Vem muita coisa boa por aí. E eu quero falar para você, meu irmão, você, minha irmã que nos ouve, que ansiedade, medo, solidão e rotina são sinais de alerta. Redescubra o endereço da sua alma. Participe do workshop Sinais de Alerta. Palestras: Carências Afetivas com Vanderlei Oliveira, Problemas no Axé, expositor Aguinaldo Paviani, e com o médium Lívio Barbosa, a terapia Vidas Passadas, revelando uma de suas encarnações. E ainda a manifestação dos pretos velhos Pai João e Pai Jacó. Participe do workshop Sinais de Alerta, dia 12/7, 12 de julho, a partir de 8h30 da manhã, na União Espiritista, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Os ingressos já estão à venda até o dia 6 de julho, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, ou no site www.temploestreladooriente.com. Informações: 2597-1323, 2597-1323 ou no WhatsApp, anote aí, 999-495494, repetindo, 999-495494. Workshop Sinais de Alerta. Resgate a sua autoestima. Minha querida irmã Cássia Chaves, fala para mim sobre essa gira maravilhosa que no domingo da semana que vem, dia 31 de maio, lá na União Espiritista de Umbanda, vamos fazer dos Pretos Velhos, que aliás esse mês de maio é o mês dos Pretos Velhos, isso, não é isso? Luiz, isso aí, a gente tem que, né, prestigiar os nossos queridos, sem né, dúvida, tão sábios Pretos Velhos. Participe, galera, vamos lá, gente, olha só, sessão festiva em homenagem aos Pretos Velhos da União Espiritista de Umbanda do Brasil, na UEUB, no dia 31 de maio, tem tempo de
todo mundo se organizar, né, Luiz? Com certeza. Que é domingo às 16 horas, à tardinha, fim de tarde, né? Vamos lá dar uma prestigiada nos Pretos Velhos. A União Espiritista de Umbanda do Brasil fica na rua Conselheiro Agostinho, número 52, em Todos os Santos, ali pertinho do Norte Shopping. Então vai almoçar no shopping com a família, depois vai lá prestigiar os Pretos Velhos, não é isso? Informações www.novauelb.com.br ou 3283-9191. 3283-9191. União Espiritista, a Casa Máter da Umbanda. Maravilha. Meus queridos irmãos, hoje, dia 23 de maio, estamos às vésperas do grande dia de Santa Sara, da falange espiritual dos ciganos de Umbanda, e segunda-feira, depois da manhã, dia 25 de maio, nós teremos uma grande sessão festiva em homenagem a Santa Sara, em homenagem aos nossos ciganos, e sobre isso, o meu querido irmão Alexandre Bahia traz tudo para vocês. Diga lá, Bahia! Isso aí, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 25 de maio, às 20 horas. Grande gira festiva em louvor à falange espiritual dos ciganos de Umbanda. E ainda, homenagem a Santa Sara Kali, a padroeira do povo cigano. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações: 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões se dará às 6 da tarde e haverá ainda passes com as entidades ciganas incorporadas. Arriba, povo cigano! Otcha! Maravilha! Salve a grande força do povo cigano. E já que amanhã é o dia deles, não é verdade? Já que com certeza segunda-feira estaremos realizando uma grande gira festiva lá no Templo Estrela do Oriente em homenagem a esta maravilhosa falange dos ciganos de Umbanda, nada mais justo do que realizarmos uma singela homenagem neste momento à nossa querida Cigana Leonor, ela que é a entidade de frente na falange dos nossos andarilhos. Arriba, povo cigano, salve a Cigana Leonor! Opcha! Salve a Cigana do Oriente, quando a lua brilha, ciganos vem festejar. Com certeza os ciganos vão festejar segunda-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando teremos uma grande sessão festiva em homenagem a essas maravilhosas entidades de Umbanda. Arriba, povo cigano! Nós vamos rapidamente para um bloco comercial e já já nós estamos de volta. Olha, gente, ainda tem Momento Mirua, ainda tem Saravá Umbanda, tudo isso aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso
A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Em homenagem aos casais apaixonados, Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! e do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. No próximo dia 14 de junho, o Mirua promoverá o 2º encontro Café com Axé, com o tema A Educação Espiritual Infanto-Juvenil nos Terreiros. Este movimento estará trazendo uma nova abordagem sobre a necessidade de um ensino apropriado para os nossos jovens e que serão o futuro das nossas tradições. O 2º encontro Café com Axé se realizará no domingo, dia 14 de junho, às 9h30 da manhã, no Cuca, Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, Rua Aiera, 526, Vila Cosmos, Rio de Janeiro. Se por um lado a entrada é franca, por outro é obrigatória a confirmação da presença até o dia 8 de junho, através dos seguintes canais: pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou pelo WhatsApp 999 49 54 94, 999 49 54 94. Projeto Café com Axé. Realização Mirua. Rumo à regeneração. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, Umbanda. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação.
todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da rádio Metropolitana em 1090 kHz. E como disse a música, Cigana, sua banda está em festa, sem dúvida nenhuma. Amanhã, dia dos ciganos, dia de Santa Sara, e na segunda-feira, às 8 horas da noite, estaremos lá no Templo Estrela do Oriente, realizando, saudando, louvando, reverenciando esta grande falange dos ciganos de Umbanda, a Santa Sara, 8 horas da noite, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Você, meu irmão, você, minha irmã, compareça ao Templo Estrela do Oriente, pegue o axé dos ciganos e que eles possam trazer muita luz na vossa estrada. Eu queria, antes de passar para o quadro Saravá Umbanda com a nossa irmã Cássia Chaves, lembrar que na próxima terça-feira, segunda-feira, dia 25, e terça-feira também, dia 26, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estará realizando o seminário A Umbanda e a Sociedade, Desafios do Século XXI. Várias palestras maravilhosos expositores, tá? Entre eles, nosso querido Pai Márcio de Jagum, tá? Que no dia 26 de maio fará palestra com o tema A Demonização dos Cultos Afro, a Omissão do Estado e as Alternativas Sociais. O local, então, relembrando, na Capela Ecumênica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 Tijuca, o horário a partir das 6 horas da tarde. E o nosso querido Pai Márcio de Jagum também nos pede para lembrar aqui para vocês que no dia 29 de maio ele estará participando do primeiro Café Literário Histórias e Cultura de Nilópolis, a nossa querida Baixada Fluminense, não é isso? Então será uma tarde de autógrafos e debates com os autores dos livros Mulheres Incríveis, Justiça Social e Igualdade Racial, e o Pai Márcio de Jagum estará mais uma vez lançando a maravilhosa obra, sobre a qual com certeza nós vamos falar em outros programas, Ori, a Cabeça como Divindade. O local é na Câmara Municipal de Nilópolis, Avenida Mirandela, 401, Centro, Nilópolis, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O horário de 17 às 21 horas. Querido Pai Márcio Jagum, um grande abraço para você. Minha irmã Cássia Chaves, a nossa primeira pergunta do quadro Saravá Umbanda no dia de hoje. Pois é, Luiz, vou começar aqui com uma pergunta bem interessante do Luiz Souza de Bom Sucesso. Sim. Ele é nosso ouvinte, ele escutou aqui no programa, das dificuldades do programa, e ele está preocupado, ele quer saber quais as medidas que já foram tomadas para a manutenção do nosso programa. Meu querido irmão Luiz, o nosso Saravá Fraterno, agradeço a sua preocupação, e é a preocupação que a gente compartilha, né, que realmente, o que acontece? Hoje nós temos um custo da ordem de R$3.000 mensais para poder manter esse programa no ar. E esse custo ele é mantido quase que na sua totalidade pelo Templo Estrela do Oriente, uma instituição que só trabalha para a caridade e vive das mensalidades que os irmãos médiuns pagam, do que se apura na cantina e entre outras pequenas iniciativas. Então, o Templo Estrela do Oriente não tem condições de continuar bancando esse custo e a gente precisa da ajuda de todos. Só que as coisas muitas vezes não funcionam na sua totalidade. É claro que o pouco com Deus é muito, mas para vocês terem uma noção, no mês passado de abril, nós tivemos entre os irmãos que colaboraram, e é claro que a gente agradece muito a Deus e aos irmãos, no mês de abril nós tivemos R$840 de contribuição, não é nem um terço do que a gente precisa, mas pronto, houve uma contribuição. O mês de maio houve uma pequena diferença para mais, de R$920,
e a coisa realmente ainda está muito aquém do que realmente a nossa instituição, o Templo Estrela do Oriente, precisa para poder manter essa programação, que só acontecerá se realmente houver ajuda, tá? Nós estamos monitorando isso. Se realmente não houver uma questão, nós estamos trabalhando, nós estamos procurando empresários, nós estamos procurando uma série de pessoas, mas tudo quando se fala de programas de religiosidade afro, o preconceito é muito grande e a gente realmente, o desafio também é enorme, né? Então, para você, meu irmão, que nos ouve, para você, minha irmã, que nos escuta, se vocês quiserem colaborar, por favor, procurem um empresário, procurem uma casa de artigos religiosos e procurem entrar em contato conosco. O nosso telefone de contato para falar sobre isso, podem anotar, é 2597-1323. 2597-1323. Vou repetir, 2597-1323. Tem também pelo WhatsApp, se você quiser também nos contactar, é o 999 49 54 94. 999 49 54 94. Nós recebemos algumas doações que a gente quer agradecer imensamente, que Deus possa retribuir a vocês essa gentileza. A gente sabe que o programa Umbanda Sem Fronteiras tem muitos ouvintes e pessoas que têm ligado para nós até que não têm condições de ajudar, mas que estão orando, estão rezando para que a nossa programação continue, porque sabe da importância dela para o coração de muita gente, isso eu não tenho a menor dúvida. E quem quiser, porventura, fazer algum tipo de doação em espécie, aqui vão também os dados. Banco Itaú, agência 0409, conta corrente do Templo Estrela do Oriente, é 41657-5, em nome de Templo Estrela do Oriente. Eu vou repetir, Banco Itaú, agência 0409, conta corrente 41657-5, em favor do Templo Estrela do Oriente. E eu tenho certeza de que a espiritualidade saberá lhes retribuir. Minha querida irmã Cássia, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá, Luiz. A Daniele da Conceição nos mandou a seguinte mensagem. Ela escreveu assim: eu estou me cuidando em um lugar que disse estar fazendo algo por mim, mas eu acho que não está fazendo nada para mim. Para falar a verdade, perdi meu namorado e lá me garantiram que ele iria voltar, mas isso não aconteceu. E eu preciso saber o que de fato está acontecendo. Por favor, me ajude. Como é o nome dela? É a Daniele. Daniele, eu tenho pouco mais de 1 minuto para falar sobre isso com você. Só quero que você saiba uma coisa, minha irmã. A questão amor sentimental, ela precisa começar no amor fraterno, que é aquele que dá a mão, é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe perdoar, é aquele que sabe aconselhar, é aquele que está ao seu lado. Acredite, aconteça o que acontecer, vai estar sempre junto a você. Se todas essas questões não acontecerem, é sinal de que esse amor não tem condições de chegar a lugar algum. O grande mal do ser humano é que começa a parte sentimental pelo fim e não pelo meio. O meio é o amor fraterno, o fim é o amor carnal. Se a gente quiser começar pelo amor carnal e viver apenas nele, não tem futuro, não adianta. E isso tudo você tem que buscar dentro de você, observando o comportamento do seu companheiro e deixando que o tempo, que é um grande mestre, possa exatamente mostrar quem é quem e, principalmente, deixando as coisas às claras. Tudo aparece com o tempo. E eu quero terminar com uma frase de Iroko, o orixá tempo, que diz: o tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha vira. Fique com Deus, minha querida irmã. Meu irmão Alexandre Bahia, nosso tempo fechou. Para o seu boa noite, meu querido irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Cássia. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, família Tel. Que todos possam ter aí um fim de semana maravilhoso e uma semana que vem com as bênçãos do nosso Pai Maior. Que assim seja, meu querido irmão.
Minha querida irmã Cássia Chaves, para o seu boa noite. Muito boa noite a todos, boa noite, queridos ouvintes, boa noite, família Tel, né? Sempre nos ouvindo também. Um grande abraço, um ótimo domingo para vocês e uma excelente semana. Que assim seja, um grande abraço para todos vocês que nos escutam, meus queridos irmãos, e que pelo dia de amanhã que os ciganos possam estar na vida de vocês, dando tudo aquilo que vocês merecem. Arriba, povo cigano, optcha, até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Já sinto tua presença, conheço teu rosto, teus olhos me penetram, tua boca bem delineada libera a voz que me fala palavras de amor. Na tua energia me encontro, tento descobrir teus segredos quando surgem viagens inexploradas a um mundo de sonhos e fantasias tão reais. Teus braços me impelem a aninhar-me e me acolhem num gesto carinhoso de rara beleza que me escondem do mundo. És a estrela brilhante que enfeita minhas noites vazias, o vento suave que afasta as rugas das tristezas, ou o arco-íris que colore os dias que parecem sem cor. Tua força me proporciona proteção, calor, sintonia, quando libero toda a emoção reprimida. Minhas mãos em gestos de incerteza tateiam, procuram e encontram na tua doçura certeza e direção. Já conheço tua origem, teus pensamentos, tuas palavras e sentimentos, então pergunto, o que falta a mim conhecer? Permita-me que minha alma voe em busca da tua vibração, meu espírito alado junto ao teu, galgando espaços, transpondo barreiras de tempo, que sem limites se unem num eterno e maravilhoso momento, onde o fim é o início e o começo nada mais é do que o modo contínuo de todas as coisas existentes. E assim, rendo-me a essa energia sem limites, sem esperas, sem distâncias, fronteiras ou obstáculos, quando o querer é o agora e tua força eterna. Salve a grande força das ciganas. Arriba, povo cigano. Optcha!